Olá, turma! Então, hoje, aula sobre integração por partes é um novo método para resolver integrais. Antes de mais nada, vale comentar que não existe uma visão, digamos, primária e onde você identifica qual é o método mais adequado para resolver integral. O que nós temos, então, é uma coleção de métodos que nos permitem resolver integrais. E reconhecer qual método vai se ajustar melhor à integral, a isso vai ser adquirido com a prática mesmo, né? E lembrando também que nós temos os softwares para ajudar, a auxiliar nesse cálculo de integrais. Então, é claro que nós temos que conhecer alguns métodos, resolver algumas integrais mecanicamente e também saber usar os softwares aí à disposição, certo? Então, nossa aula de integrais, a quarta parte da aula, método de integração aí por partes. Nós temos o nosso objetivo, então, resolver as integrais por partes, pelo método de partes, e aí nós vamos estudar esse método, quando se aplica e tudo mais, através de exemplos. Nós temos aí que a integração por partes, o que que ela tem, né? Ela divide uma integral em duas partes, por isso do nome. Essa integral geralmente é uma integral mais complexa, onde o método ele acaba dividindo essa integral em um pedaço de solução mais uma outra integral. Essa outra integral geralmente é mais simples. Se ficou mais complicado é porque provavelmente a forma como nós estamos utilizando o método não está correta, certo? Então essa aí é a ideia atrás do método. Nós temos a origem desse método é na regra de derivada mesmo, né? Na diferenciação por partes, melhor dizendo, na diferenciação regra do produto, nós temos, né, a ideia do deriva-copia mais copia-deriva. Está expressado aqui nessa primeira identidade. Através dessa identidade, nós temos o quê? Né? Se eu isolar essa variável aqui, ó, se eu isolar essa parte aqui, então, eu vou ter que u dv vai ser igual à derivada de uv menos duv. Esse du nada mais é do que a derivada do u, e dv é a derivada do v. Então, essa identidade poderia ser colocada assim. Uv' é igual a derivada de u vezes v, menos a derivada de u vezes v. Mesma coisa, né? E aí monta, se eu integrar agora dos dois lados, quer dizer, se eu passar o processo de integração nos dois lados, nós vamos ter a integral de u dv, aqui, é igual à integral da derivada, um é o processo inverso do outro. Então, a integral da derivada vai anular o processo, essa operação, vai ficar apenas um v, menos a integral de du, v ou v du. Só mudei a ordem para ficar aí mais coerente com o símbolo de integral. Ou na notação linha, fica a mesma coisa agora com essa notação aqui, certo? Então, nós temos a integral de u v' é igual à integral da derivada, desfaz um processo, desfaz o outro, o v, menos a integral de u' v ou v u'. Ok? Então, esse é o dizer do método da integração por partes. Perceba que nós temos aqui uma integral original, essa é a nossa integral que nós vamos resolver, ela tem um pedaço de solução, essa parte não tem o símbolo de integral, então já tem um pedaço resolvido, mais um segundo pedaço onde ainda há o símbolo de integral. Então, é uma integral original, ela retorna um pedaço de solução menos um outro pedaço de integral. Então, o nosso cálculo vai acabar residindo aqui. Nós vamos pensar mais nessa integral do que a integral original propriamente dita. Como que a gente verifica isso? Onde é que a gente encontra esse U e esse V, o linha, V linha? Onde é que eles vêm? Eles vêm da seguinte origem. Nós temos, antes de mais nada, o produto entre duas funções dentro da integral. Esse é um indicativo de como a gente usa esse método. Onde é que eu sei que eu uso o método por partes, né? Então, eu tenho uma integral onde eu verifico um produto entre duas funções. E é exatamente o que está aqui em vermelho. Eu tenho uma função u e uma função v'. O que significa isso? Que eu tenho uma função original u e a outra é o produto entre duas. Então, uma é uma função original que eu vou chamar de u, e a outra é a derivada de uma função chamada v. É o v'. V' expressa a derivada de uma função v. Então, quando eu chamo uma função de u,
a outra automaticamente vai ser a derivada de v. Então, v' vai ser cosseno de x. E aí, para resolver essa integral, eu vou precisar tanto da u quanto da u', e v'. Então, esse método é desenhado dessa forma. Eu sempre desenho dessa forma. U, v', e em seguida, quem é a derivada de u? Então, u' é igual a 1. E quem foi a função v? Porque se eu chamei uma função v', eu preciso descobrir quem é a função v. Então, eu tenho que dar um passo para trás. Eu tenho a derivada e quero a função que dê origem a essa derivada. Então, quem deu origem à derivada cosseno foi a função seno. A derivada do seno, cosseno. U derivada 1. E aí, o que está escrito aqui, que eu vou colocar em verde, ó, o que está escrito aqui, deixa eu apagar um pouquinho de elemento aqui, ó. Essa parte da direita está escrito assim, UV menos a integral de V'. Eu me estabeleço, né, eu assimilo essa integral assim, UV, V'. Então, fica U, essa integral fica x vezes seno de x menos a integral, essa parte aqui, ó. A integral de V'. Então, seno vezes 1. Seno de x vezes 1 dx. Quer dizer que a integral de x cosseno de 5x, na verdade é cosseno de 5x, faltou aqui, né? Dá seno de 5x sobre 5, então. Então, fica tudo seno de 5x sobre 5, e aqui 5x também. Só isso que tem que mudar ali, certo? Então, ficou a integral resolvida aí. Agora, falta pensar no segundo momento ali, ó, seno de 5x sobre 5. Esse vezes 1 não precisa, esse sobre 5 pode sair da integral, fica uma integral aqui de seno de 5x. Então, veja que a integral de x cosseno de 5x ficou x seno de 5x, já é um pedaço resolvido, menos a integral do seno. E a integral do seno é imediata, é muito mais simples. E essa é a ideia da técnica aí de integração por partes. É pegar uma integral um pouco mais delicada, mais complexa, resolver um pedaço dela e restando aí uma outra integral que geralmente é mais fácil. Pode acontecer de tudo, essa integral que sobra pode ser imediata, como esse caso, a integral do seno de 5x é fácil, é rápida, ou pode sobrar um pedaço de integral mais complicada, mas que você segue com o método de partes e vai reduzindo ela. Os exemplos concretos, isso aqui é só uma motivação. Os exemplos concretos vão apresentar tudo isso e a gente vai resolver agora. Então, nós temos aí como primeiro exemplo, nós temos a integral de x vezes seno de x, muito parecida com aquela que eu coloquei ali na motivação. Segundo exemplo, a integral do ln de x. Ah, mas não tem que ter duas funções aqui dentro? Não tem que ter o produto? Sim, tem que ter o produto entre duas. ln de x vezes 1. Né? Sempre você tem essa possibilidade de multiplicar vezes 1. Então, sempre vai ter duas funções. Nós aqui temos agora que criar esse traquejo para reconhecer quando eu uso uma, quando eu não uso a outra. Terceiro exemplo é o seno ao quadrado de x. Como é que a gente vai resolver? Tem dois caminhos para resolver isso aqui. E x ao cubo e elevado a 2x. Então, essa aqui é uma integral complicadinha. A gente vai resolver um pedaço pela integração por partes. Vai sobrar uma integral que não é tão simples, mas a gente vai fazer de novo a aplicação de partes. Vai resolver mais um pedaço, vai sobrar outro pedaço integral. Também não é tão simples, a gente vai fazer partes de novo. Então, aqui nós vamos aplicar partes 3 vezes, até transformar aquela integral que sobra num pedacinho simples mesmo aí de integral. Tá? Mas a gente vai ver tudo isso agora, e aí a gente consegue trabalhar melhor essas questões, observar melhor essas questões. Então, a primeira integral aqui, integral de x seno de x. Né? Então, como é que fica essa integral aí? Bom, a ideia é ter duas funções, uma para chamar de u e uma para chamar de v'. Uma ideia, né, que acaba ficando implícita aí nesse método é que alguém você vai chamar de u e vai calcular o u'. Aquilo que você chama de v', você precisa calcular a função v. Então, você precisa integrar essa parte, derivar a primeira parte e integrar a segunda parte. Portanto, você precisa derivar a função u. Se tem alguma função polinomial aqui, ó, não é regra. Mas se aparece uma função polinomial, é interessante chamar ela de u, porque quando você deriva, cai o grau e a integral vai ficar mais simples, evidentemente. Portanto, se você chamou x de u, a v' vai ser a função seno de x. Quem é a função v? Menos cosseno de x.
Se você deriva, volta para a função seno. Aqui você deriva nesse sentido, né, da função u. E aí como é que fica a integral aí de x seno de x? Então nós temos que a integral de x seno de x dx é igual a... E aí vem aquela ideia, né? UV, V, U'. A gente vai fazer isso aí. Então, a ilustração que eu sempre faço é essa. Fica U vezes V, vai ficar menos, o mais dá menos, x vezes cosseno de x. Agora, menos a integral de V, U'. Então, menos a integral de menos cosseno vezes 1. Menos com mais dá menos, cosseno de x vezes 1 dá cosseno de x. Pronto. Então, olha só como reduziu a integral, né? Uma integral, x seno de x, tem um pedaço de solução, mais uma integral a ser pensada, a ser resolvida. Antes disso, vamos apenas arrumar o sinal aí. Nós temos menos com menos dá mais, a integral do cosseno de x dx. Essa integral que sobra, ela pode ser uma integral mais simples ou pode continuar a ser uma integral complicada. E aí a gente recorre a um método, pode de repente usar o método da integração por partes agora nesse pedaço, ou aí entra uma substituição, aí vai depender dessa função aí, dessa integral. Nesse caso, a integral do cosseno, ela é imediata, dá seno. Então fica x cosseno de x já é pedaço de solução, não muda mais, mas a integral do cosseno, seno de x, mais c aí, que é a constante de integração que surge sempre quando nós temos uma integral indefinida. Então, a integral indefinida x seno de x é igual a tudo isso aqui. X cosseno de x mais seno de x mais c. O que significa ser integral mesmo? Significa que se eu derivo essa função aqui, x cosseno mais seno, mais c, se eu derivo, volta a ser, né? O resultado dessa derivada vai dar x seno de x. E esse aí é o nosso primeiro exemplo. E aí, como segundo exemplo, nós temos a integral aí do ln de x, né, que eu já antecipei em dizer que a integral do ln de x dx, com o objetivo de aplicar a integração por partes, nós podemos observar ln de x como ln de x vezes 1 dx. E aí nós temos duas funções, uma para chamar de u e a outra para chamar de v'. E a ideia, então, é discutir aí e decidir qual função nós vamos chamar de u, qual função nós vamos chamar de v'. Veja bem, se você chama alguém de u, você precisa calcular o u', que é a derivada. Então, você precisa saber a derivada daquilo que você chamou de u. Se você chama uma função de v', você precisa calcular a função v, e, portanto, você precisa saber a integral dessa função que você chamou de v'. Se eu chamar o v' do ln, eu vou ter que saber integrar o ln. Bom, mas essa já é a pergunta original. Então, se você chama v' de ln de x, você precisa calcular o v, que é justamente calcular isso aqui, que é o que você já quer desde o início. Então, não faz sentido você calcular aí essa integral chamando o ln de x de v'. Então, nós vamos chamar o ln de x de u. Quem é o A derivada, 1 sobre x. A outra função, que é 1, só sobra no lugar de v'. Quem é a função v? A função que, se eu derivar, vai dar igual a 1. X. E aí, através dessas identificações de u e v, u', v', nós temos o resultado da integral do ln. Então, a integral do ln de x dx vai ser igual, então, a uv x ln de x menos a integral de v, u'. Integral de x vezes 1 sobre x dx. Observe que essa integral que sobra é uma integral muito imediata, né? Porque é a integral do número 1. Então, a integral do número 1 é x. E aí fica x ln de x menos x mais a constante de integração. O que a gente consegue ainda fazer é colocar aí o x em evidência. E aí ficamos com essa função primitiva, né, da integral do ln de x. Então, a integral do ln de x é x que multiplica a ln de x menos 1 mais a constante de integração. E esse aí foi o nosso segundo exemplo. Como terceiro exemplo, nós temos a integral do seno ao quadrado de x.
Então, uma integral trigonométrica, né, de uma função trigonométrica, seno ao quadrado de x. Como eu disse no início, nós temos dois caminhos para resolver essa integral. Um deles é lembrar que seno ao quadrado de x, né, tem uma identidade trigonométrica que escreve seno ao quadrado de x como sendo 1 menos cosseno de 2x, tudo isso sobre 2. Ou seja, 1 sobre 2 menos cosseno de 2x sobre 2. E aí, a integral de seno ao quadrado de x é a mesma coisa aqui. Seno ao quadrado eu vou substituir pela identidade que é igual, né? Então, fica a integral de 1 sobre 2 menos cosseno de 2x sobre 2 dx. Essa integral quebra em duas integrais. Então, integral de meio menos a integral do cosseno de 2x sobre 2. Duas integrais imediatas. Essa que é a ideia. Então, essa integral aí do seno ao quadrado, ela acabou quebrando em dois pedaços de integral imediata. Aqui fica x sobre 2, a integral de 1 sobre 2 é x sobre 2. Menos a integral, aqui fica meio da integral do cosseno de 2x dx. Essa integral pode ser pensada imediatamente na integral do cosseno, que é seno. Quero dizer, né, a integral do cosseno é seno. Então, cosseno de 2x, seno de 2x sobre 2. E aí nós vamos finalizar com a x sobre 2 menos 1 sobre 2, que multiplica seno de 2x sobre 2, que é a integral do cosseno, mais c no processo de integração. Eu estou vou fazer bem corretamente aqui, né? O mais c no final não vai atrapalhar. Eu já escrevi aí, digamos, de uma maneira mais simplificada. Mas o mais correto é que esse mais c, ele acaba entrando aí na integral do cosseno. Então, a rigor, ele ficaria multiplicado também por menos meio, né? Ficaria assim. Só que daí você vai multiplicar por menos meio, vai continuar sendo uma constante. Quero dizer, vai dar x sobre 2 menos seno de 2x sobre 4 menos meio de c. Mais uma constante aí, tá bom? Então, essa aí é a integral de seno ao quadrado de x. Mas essa ideia, essa resolução não foi feita por partes, né? Foi feita de modo aí trigonométrico, observando principalmente essa identidade trigonométrica aqui, ó. Né? Que é a identidade trigonométrica para seno ao quadrado. Se fosse cosseno ao quadrado, só muda o menos aqui para mais, né? A gente já viu essas identidades trigonométricas no início do semestre, ok? Mas como é que a gente resolveria essa integral por partes? Né? Já sabendo o resultado aí. Então, por partes, nós temos que a integral de seno ao quadrado de x é a integral de seno de x vezes seno de x dx, correto? E aí nós temos aí uma função u e uma função v', mesma, a técnica segue, né? Então, eu vou chamar aqui, só tem o seno de x, então u eu vou chamar de seno de x, v' eu vou chamar de seno de x. Quem é a função u'? A derivada do seno, cosseno de x. Quem é a função v? Ou seja, a função que se eu derivar, vai dar seno. Se eu derivar cosseno, vai dar menos seno. Então, eu vou derivar menos cosseno, aí vai dar seno de x. E aí ficou assim. Como é que é a integral de seno ao quadrado, né? A integral do seno ao quadrado, então, portanto, a integral de seno ao quadrado de x dx é igual a uv, seno vezes cosseno, menos a integral de v u', menos com mais dá menos, cosseno de x vezes cosseno de x. A cosseno ao quadrado de x. Observe que nós temos, então, uma integral seno ao quadrado é igual a menos seno cosseno vezes, ou melhor, mais a integral do cosseno ao quadrado. Fica assim, menos seno de x cosseno de x, mais a integral do cosseno ao quadrado de x dx. E aí não simplificou muito, né? Porque era a integral de seno ao quadrado, agora eu tenho que resolver a integral do cosseno ao quadrado. Como é que eu vou fazer para resolver a integral do cosseno ao quadrado? Cosseno ao quadrado é cosseno vezes cosseno. Então, eu vou aplicar partes agora para resolver essa integral aqui. Então, aqui eu vou deixar assim. Primeiro, menos 1 sobre 2 vezes 2. O que é 1 sobre 2 vezes 2? Dá 1.
Eu só estou escrevendo dessa maneira, por quê? Porque é uma outra identidade, eu estou já antecipando uma outra identidade trigonométrica que eu quero usar, que é essa aqui, ó, 2 seno de x cosseno de x é a mesma coisa que seno de 2x, mais a integral do cosseno ao quadrado de x dx. Só mudei essa expressão aqui para ficar seno de 2x sobre 2. Então, ficou menos seno de 2x sobre 2, mais essa integral aqui que eu vou parar e vou calcular isso separadamente. Eu vou calcular essa integral por partes de novo, para ver o que acontece. Então, aqui eu tenho cosseno, a integral do cosseno ao quadrado, a integral do cosseno vezes cosseno, vou chamar alguma função de u, evidentemente é o cosseno, uma de v', mesmo processo. Veja que o processo, né, integração por partes, tem esse método já bem definido, bem estabelecido, e é só aplicar esse método. Então, a derivada do cosseno é menos seno de x, a integral do cosseno, né? Quem é a função v? A função que, se eu derivar da cosseno, eu vou derivar seno de x, aí vai dar cosseno. Então, portanto, a integral do cosseno ao quadrado de x dx é igual a uv, sempre, né, o método, ó, fica seno de x cosseno de x, menos a integral aí de v ou linha, menos seno ao quadrado de x dx. Ou ainda, né, então, seno de x cosseno de x mais a integral de seno ao quadrado de x dx. Quer dizer, essa parte parece que voltou a ser igual lá do início, né? Porque o objetivo era calcular a integral do seno ao quadrado de x. E eu acabei voltando aqui, ó, vamos substituir a integral do cosseno, então, pelo valor dessa integral, né? Que nós estávamos procurando. Está aqui ele do ladinho. Ó. Quanto à integral do cosseno ao quadrado? Agora está aqui a integral do cosseno ao quadrado, essa parte, vale isso aqui. Seno vezes cosseno, a gente já sabe que eu posso fazer essa estratégia aqui, né? Usar essa estratégia de multiplicar e dividir por 2 para poder escrever seno de 2x sobre 2. Então, ficou seno de 2x sobre 2, mais a integral do seno ao quadrado de x dx. Vamos substituir aqui. Então, ficou seno de 2x sobre 2, mais a integral do seno ao quadrado de x dx. Ok? E olha só o que a gente tem, então. Que a integral do seno ao quadrado de x dx é igual a um monte de coisa aqui para chegar que deu menos seno de 2x sobre 2 mais seno de 2x sobre 2. Isso aqui acaba cancelando, né? Isso aqui acaba cancelando isso aqui. E aí ficou apenas seno ao quadrado de x. Quer dizer, a integral de seno ao quadrado de x é igual à integral de seno ao quadrado de x. E essa é uma sacanagem, porque a gente resolveu um monte de coisa por partes, aplicou partes 2 vezes e retornou alguma coisa, estaca zero. Tá? E eu coloquei isso de propósito, porque isso aqui acontece muitas vezes. Como eu disse no início, a gente não tem uma visão primária e dizer assim, é só fazer isso que vai funcionar. A integração é assim, a gente faz tentativas, aplica métodos, e aí observa o que está acontecendo. E nesse caso, essa integração, nessa primeira linha, na verdade a segunda linha, foi a linha onde nós paramos para buscar o valor da integral que sobrou. A integral do cosseno ao quadrado de x. Quanto é que vai dar? Nós temos que parar e avaliar essa integral. Né, de uma maneira que não seja igual ao que a gente fez aqui em verde. Do jeito que a gente fez em verde aqui, fez uma recorrência, fez um loop aqui. A gente voltou a estaca zero, quer dizer, a integral de seno ao quadrado de x é igual à integral de seno ao quadrado de x. Bom, isso eu sei. Né? O que nós precisamos buscar? Como a gente procede agora? Né? Então, ou recorre a uma outra forma, não pensa em partes do jeito que a gente pensou, ou o quê? Então, qual é a próxima alternativa? O que vamos fazer nessa integral? E essa integral, ela tem um desfecho muito bacana, porque nós, ao procurar a integral do cosseno ao quadrado de x, nós fomos por um caminho que nós estávamos seguindo, que era usar o método da integração por partes. Contudo, tem uma outra identidade trigonométrica que já permitiria resolver essa integral com mais facilidade. Então, eu vou pegar o seguinte, o que nós temos aqui até aqui essa segunda linha, né? Então, a integral de seno ao quadrado de x dx é igual a isso aqui. Vou trazer aqui para baixo. Então, integral seno ao quadrado de x dx é igual. Já vou colocar essa expressão aqui no lugar dessa aqui.
Então, fica menos seno de x. Menos seno de 2x sobre 2. E aí sobrou esse pedaço de integral para resolver. Mais a integral do cosseno ao quadrado de x dx. Certo? E aí eu vou atacar o problema da seguinte forma. Esse pedaço de solução já é solução, então ele vai ficar ali. E eu vou lembrar que o cosseno ao quadrado, pessoal, na verdade, seno, vou colocar aqui agora, ó, mais uma partição aqui, ó. O seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Identidade trigonométrica fundamental. Quer dizer que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. E eu vou substituir, então, cosseno ao quadrado de x por 1 menos seno ao quadrado de x. Tá? Então, aqui nós temos 1 menos seno ao quadrado de x dx. Dividindo essa integral do cosseno ao quadrado em duas partes, então ficou menos seno de 2x sobre 2, mais a integral do 1 dx, menos a integral de seno ao quadrado de x dx. Ah, mas não voltou de novo na original, né? Seno ao quadrado de x, ó, na esquerda eu tenho integral de seno ao quadrado de x, na direita eu tenho integral de seno ao quadrado de x. Só que ela está com sinal de menos. Olha o que vai acontecer agora. Não vai ser igual antes. Ó, vai ficar menos seno de 2x sobre 2, mais a integral do 1, mais c, menos integral do seno ao quadrado, menos integral. Se eu colocar do outro lado, vai ficar assim. Seno ao quadrado de x dx, que já estava na esquerda, mais essa integral, que eu vou passar para esse lado, seno ao quadrado de x dx, igual a menos seno de 2x sobre 2, mais x mais c. Integral de seno mais integral de seno dá o dobro, dá 2 vezes a integral de seno ao quadrado de x dx. Igual a x menos seno de 2x sobre 2 mais c. Coloquei o x, né, no primeiro momento para não começar com um negativo aqui, com o sinal de negativo. E aí esse 2 multiplicando, quer dizer que seno ao quadrado de x dx é igual a x sobre 2 menos seno de 2x sobre 4 mais c sobre 2, que é a mesma coisa que c, né? Eu posso colocar aqui c sobre 2, é a mesma coisa que uma constante, então posso deixar apenas a constante. E aqui está resolvida a integral de seno ao quadrado de x, né, por esse artifício. Esse seno acabou passando para o outro lado aqui, dobrando, fica seno ao quadrado, integral do seno ao quadrado mais a integral do seno ao quadrado dá o dobro, dá 2 vezes a integral do seno ao quadrado, e aí acaba resolvendo essa integral dessa maneira. E esse desfecho muito bacana, né, para a integração aí de seno ao quadrado de x. Essa questão aí, que resolvida dessa maneira, uma integral passando para um lado, para o outro, dobrando, também é comum no processo de integração, no cálculo de integrais. Muitas integrais acabam acontecendo esse tipo de coisa. Muitas integrais acabam acontecendo esse loop que aconteceu aqui, onde a integral de seno ao quadrado acabou retornando na integral de seno ao quadrado, né? Quer dizer, a integral de seno ao quadrado de x é igual, corta aqui, é igual à integral de seno ao quadrado. Pois é, e daí? Nada, né? Essa é uma das coisas que acaba acontecendo na integração. A outra é exatamente essa ideia aqui, né? Você tem a integral do seno ao quadrado num lado, menos integral do seno ao quadrado do outro lado. Então, quando elas colocadas no mesmo lado da identidade, acaba dobrando, fica ela mais ela mesma. Então, acaba surgindo aí esse 2 aqui. Então, essas são coisas que podem acontecer no cálculo de integrais. E essa aí foi a solução, concordando com aquela solução lá do início que a gente já havia previsto, né? Tá aqui, ó. Primeira integral já tinha dado essa resposta, evidentemente foi a mesma. Então, essa foi a solução aí do nosso terceiro exemplo. E aí chegamos no nosso quarto e último exemplo, que é a integral de x ao cubo exponencial de 2x. Então, a ideia vai começar da mesma forma, né? Identificando uma função u e uma função v'. Polinomial na jogada, em geral, o polinomial vai acabar ficando no lugar da função u. E v', então, 2x. O λ é igual a 3x2. A função v é a exponencial sobre 2.
Se eu derivar, tem que voltar para n a 2x. E aí a integral de x ao cubo n a 2x dx é igual a uv desculpe. Então aí vem a integral, né? Fica uv x ao cubo n a 2x sobre 2 menos a integral de v o'. Então fica a multiplicação dessas duas, né? Já vou colocar em ordem aqui, fica 3x ao quadrado e na 2x sobre 2 dx. E aí nós temos, como o método sempre faz, um pedaço de solução menos uma outra integral. Essa outra integral ela é bem parecida com a original. Vamos arrumar aqui. Ó. Fica x na 3e na 2x sobre 2, menos o 3 sobre 2, ele pode ser colocado fora da integral, x ao quadrado e na 2x dx. Ela é bem parecida, a integral que sobra para a gente pensar é parecida com a original. Só que é um pouquinho mais simples, tá vendo o que acontece com o polinômio, né? O polinômio acaba reduzindo o grau. Então, aquela integral que tinha x ao cubo e na 2x, agora tem x ao quadrado e na 2x. Isso já indica que se nós continuarmos essa técnica com as mesmas ideias, chamando o u de x quadrado e o v' de n a 2x, possivelmente essa integral aqui, possivelmente vai dar mais um pedaço de solução e vai ter mais uma integral, só que vai reduzir o grau para x e na 2x. Provavelmente, então, essa vai ser a próxima integral que a gente vai acabar pensando, quando a gente aplicar integração por partes novamente. Então, é isso que a gente vai fazer agora, vai aplicar partes nessa segunda integral aqui e ver o que acontece, né, já na expectativa de que aconteça isso que a gente falou aí. Então, vamos trazer para a nossa linha de foco aqui a integral de x ao quadrado e na 2x dx. Então, eu vou chamar de u a função x ao quadrado. Olha. Eu vou chamar de v' a função e na 2x. Quem é a função u'? A função u', então, é 2x. E a função v é a mesma de sempre, né? Então, continua sendo e na 2x sobre 2. É a mesma v'. E aí, a integral de x ao quadrado e na 2x dx é, portanto, igual a uv x ao quadrado e na 2x sobre 2 menos a integral de v o', fica o produto dessas duas, fica 2x vezes e na 2x sobre 2. Então, esse 2 acaba cancelando, fica apenas x vezes e na 2x dx, que é exatamente o que nós havíamos pensado que sobraria, né? Realmente, vai reduzir o grau, olha só. Então, aqui não tem muito mais o que fazer, a integral de x quadrado e na 2x é igual a um pedaço de solução menos uma integral de x, caiu o grau, e na 2x. Então, esse resultado nós vamos trazer para cá, né? Que é o resultado da função da integral que nós estávamos especulando aqui. Então, no lugar dessa parte aqui, a gente vai colocar todo esse resultado aqui, que é a mesma coisa. Então, isso aqui tudo deu quanto, né? Vamos voltar aqui para a cor amarela. E aí ficou x ao cubo elevado a 2x sobre 2 menos 3 sobre 2 que multiplica. E aí fica toda essa parte, x quadrado e na 2x sobre 2 menos a integral de x e na 2x dx. Então, 3 meios está multiplicando todos esses elementos aí. Bom, a rigor, né, só um comentário aí, a rigor nós temos mais c sempre quando a gente resolve um processo de integração. Então, vai existir um mais c desde o início, aqui já existiria um mais c, quando a gente resolve essa integral e na x quadrado e na 2x, vai ter um mais c, só que como resta sempre uma integral, ó, ainda restou uma integral para ser resolvida, esse mais c a gente reserva para colocar lá na última integral, quando desaparecerem os símbolos de integral. Todas as partes que nós estivermos. Sempre vai ter um mais c aqui, um mais c lá, um mais c, pega todas essas constantes e une, vai dar uma constante. E ela é representada pelo mais c lá no final, quando todos os símbolos de integrais desaparecerem. Então, por isso, tá?
Então, aqui só arrumando um pouquinho vai ficar x ao cubo e na 2x sobre 2, menos com mais dá menos, 3x ao quadrado e na 2x sobre 4, menos com menos dá mais, 3 sobre 2, integral de x e na 2x dx. E nós vamos para um terceiro momento, uma terceira integração por partes para resolver essa integral aqui agora. Quanto é que vai dar essa integral aí, né, que é a integral de x e na 2x? Pela lógica, é só continuar com a mesma ideia na integração por partes, chamar u de x e v' de e na 2x. Então, vamos trazer agora para o foco aí da nossa análise essa integral de x e na 2x dx, e aí vamos estudá-la com calma. Então, u é igual a x, o x igual a u, e v' igual a e na 2x. E aí nós vamos buscar a função u' igual a 1, e vamos buscar a função v, que é e na 2x sobre 2. A integral de x e na 2x dx é igual a uv, então fica x e na 2x sobre 2, menos a integral de v', que é o produto das duas, fica e na 2x sobre 2 dx. Observe agora que essa integral que sobra é uma integral imediata, é a integral de e na 2x, a integral da exponencial é a própria exponencial, quer dizer, ficamos com x e na 2x sobre 2, menos 1 sobre 2, integral de e na 2x dx, que é igual aí a x e na 2x sobre 2, menos 1 sobre 2, que multiplica e na 2x sobre 2, mais c. Então, aqui a gente coloca mais c, porque agora não tem mais símbolo de integral. E esse resultado em roxo entra no lugar, né, ou rosa aí, entra no lugar dessa parte aqui, que é x e na 2x, a integral de x na 2x, multiplicando 3 meios. Né? Vai voltar aqui, escrever toda essa resposta agora, colocando todos esses resultados aqui. Então, ficou, organizando ainda melhor, né, x e na 2x sobre 2, menos e na 2x sobre 4, mais c. Então, isso aqui vai para cá. Vamos colocar aí, e aí vai finalizar a integral. Então, ficou igual a x ao cubo, etc e tal aí. X ao cubo, e na 2x sobre 2, menos 3x e na 2x sobre 4, mais 3 sobre 2, que multiplica e x e na 2x sobre 2, menos e na 2x sobre 4, mais c. E aí está a resposta integral, pode ser, né, arrumado um pouquinho, fica e na 2x em evidência, x ao cubo sobre 2, menos 3x sobre 4, aqui fica 3 meios vezes x sobre 2, e na 2x, então fica 3x sobre 4, que multiplica e na 2x, que eu fatorei, e na 2x foi fatorado, multiplicando por 3 meios, fica 3 sobre 8, menos 3 sobre 8, mais c. Esse mais c multiplicado por 3 meios é uma constante, e mais c lá no final acabou. Então, essa aí é a integral, né, lá de cima, de x ao cubo e na 2x. Então, aqui, como ficou muito longe, vou trazer de volta para cá. E essa aqui é a resposta aí da integral de x ao cubo e na 2x. Se eu derivar essa função, vai retornar para x ao cubo e na 2x dx, que é o significado de integral, né? É uma primitiva. Então, isso aqui é a primitiva da função x ao cubo e na 2x, como todas as integrais o são, né? Primitivas. Certo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Nós temos aí exercícios pela frente para criar um traquejo melhor sobre essa técnica. E isso está disponível aí nos slides da aula, né? Os exercícios estão disponíveis aqui.
Então, resolver integrais, tem alguns tipos de integral. Só um comentário para não ficar estranho aqui, ó, essa integral de x, ln de x, veja que ela tem um polinômio que multiplica o ln. Então, x é um polinômio vezes ln. A ideia é sempre chamar u de x, porque quando você calcular a derivada, vai dar 1, vai reduzir o grau. Quando você tem o ln de x, essa ideia vai ser invertida, infelizmente. Por quê? Se você chama u de x, o v' tem que ser o ln. E aí você precisa saber quem é a v. E aqui é difícil. Essa função aqui não vai ajudar muito. Claro que a gente já resolveu. A integral do ln a gente resolveu anteriormente. Só que isso aqui vai acabar, né, deixando aquela integral que sobra lá no final, vai ficar bem mais complicada. Então, nesse caso, quando você tem polinômio vezes ln, a ideia vai ficar invertida. Você vai chamar o ln de u e o v' que você vai chamar do polinômio. Tá? Então, é a única observação aí. O resto tem muita coisa parecida com o que a gente já resolveu nos exercícios. Ok, pessoal? Então é isso, bom estudo para vocês. Nos vemos aí nas aulas online. Se tiver dúvidas, mande seus recados aí, ok?